Olá! Hoje a nossa análise mergulha num capítulo fundamental, Gênesis 4. Isso mesmo. A fonte é o próprio texto bíblico, né? Exatamente. E a ideia aqui é explorar o que acontece com a primeira geração nascida fora do Éden. É um capítulo denso. Muito denso, cheio de consequências. Bom, vamos lá. Começa com o nascimento, né? Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim se torna agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Ocupações bem distintas já de cara. E aí vem o momento das oferendas a Deus. Caim leva frutos da terra. E Abel traz as primícias do rebanho, as partes gordas, o melhor, né? Isso. E a reação divina é clara no texto. A oferta de Abel é aceita, mas a de Caim não é. E o texto não explica exatamente o porquê, mas o foco vai para a reação de Caim, que é o fascinante aqui. Sim. Qual é a reação? Fúria. O rosto transtornado, uma raiva profunda por ter sido, de alguma forma, rejeitado. Mostra bem como a gente lida mal com rejeição, né? E Deus fala com ele. Pergunta sobre a fúria. E dá aquele aviso crucial, né? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, olha, o pecado tá aí, batendo na porta. Ele quer te dominar, mas você precisa dominá-lo. É um chamado forte à responsabilidade. É um chamado claro, mas aqui a coisa fica realmente tensa. Pois é. Caim chama Abel. Vamos pro campo. E lá? Acontece. Caim ataca e mata o próprio irmão. É o primeiro assassinato. Chocante. Demais. E a tentativa dele de esconder, né? Pior ainda. Deus pergunta, onde está seu irmão Abel? E a resposta? Aquela clássica evasiva. Não sei. Por acaso sou babá do meu irmão? Uma negação total de qualquer vínculo, de qualquer responsabilidade. Mas não adianta negar. Deus sabe. Uhum. O que você fez? Ele pergunta. O sangue do seu irmão está clamando da terra. É forte isso. E vem a maldição. A terra não vai mais produzir para ele como antes. E ele se torna um fugitivo, um errante pelo mundo. O solo que ele trabalhava agora é testemunha contra ele. Aí Caim entra em desespero. Meu castigo é pesado demais. Qualquer um que me encontrar vai me matar. O medo bate forte. E aqui vem aquela parte que sempre gera discussão, né? A resposta de Deus. Sim. O que Deus faz? Apesar de tudo, Deus oferece uma proteção. Promete uma vingança 7 vezes maior para quem matar Caim. E coloca um sinal nele. Um sinal de proteção para o primeiro assassino. É complexo. Muito. Mostra essa tensão entre a justiça divina e uma misericórdia que às vezes a gente não espera, né? Com certeza. Bom, e a história continua. Caim se afasta da presença do Senhor. Vai para a terra de Nod, tem um filho, Enoque, e até funda uma cidade com o nome do filho. A linhagem dele segue. E chegamos em Lameque, um descendente de Caim. Lameque. Ele toma 2 mulheres, Ada e Zilá. E os filhos dele são notáveis, né? Jabal, pai dos que vivem em tendas e criam rebanhos. Jubal, o pai dos músicos. E Tubal-Caim, que forjava instrumentos de bronze e ferro. Um desenvolvimento cultural ali. Sim, um desenvolvimento, mas se a gente conecta isso com o quadro geral, Lameque também representa uma escalada, né? Escalada de quê? Da violência. Tem aquele poema dele para as esposas. Ele se gaba de ter matado homens por causa de ferimentos. Ah, sim. Aquela parte que ele diz... Exato. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. É uma arrogância, uma reivindicação de que a vingança dele supera a proteção divina dada a Caim. Mostra como a violência pode crescer rápido. Puxa, que contraste com a proteção que Deus deu a Caim, né? Ele distorce tudo. Mas então o que tudo isso significa? O capítulo termina aí nessa nota sombria. Não, tem um contraponto importante. Ah, é verdade. Nasce outro filho para Adão e Eva. 7. E Eva diz algo significativo. Deus me deu um filho no lugar de Abel, já que Caim o matou. É visto como uma substituição, uma nova esperança. Uma linhagem diferente começando ali. Exatamente. E o capítulo fecha com o nascimento do filho de Sete, Enos, e um marco. Nessa época, o pessoal começou a invocar o nome do Senhor. Olha só. Então, enquanto a linhagem de Caim desenvolve cidades, tecnologia, mas também essa violência crescente... A linhagem de Sete começa a buscar Deus formalmente, a desenvolver a adoração. São 2 caminhos bem distintos que se abrem ali. Resumindo, então, temos o primeiro assassinato, as consequências terríveis do pecado se espalhando, a complexidade da justiça e da misericórdia de Deus
e o início dessas duas linhagens. Uma mais focada no poder terreno, na civilização, mas com essa sombra da violência. E a outra que, mesmo em meio a tudo isso, começa a buscar o divino, a invocar o nome do Senhor. Deixa a gente pensando, né? Com certeza, fica a reflexão. Como essa tensão inicial que Gênesis 4 estabelece entre a violência que escala de Caim para Lameque e essa busca espiritual que nasce com Sete e Enos, como essa dinâmica de conflito e esperança continua se desenrolando na história humana e talvez até nas nossas próprias vidas. É algo para se pensar.